Olá, queridos amigos do programa Tudo Pode Mudar. Hoje nós temos a presença ilustre do nosso querido doutor Renato de Paula, onde ele tem muitas divisas, né? Fisioterapeuta, neurocientista, e está aqui conosco para poder falar um pouco da sua trajetória, daquilo que Deus colocou em suas mãos para fazer e o excepcional trabalho que vem tendo esse grande diferencial à frente da Suderj. Doutor, seja muito bem-vindo. O nosso canal Tudo Pode Mudar, que é um canal voltado para o empreendedorismo cristão, com valores de Cristo, porém temos a grata honra de trazê-lo aqui para que possa falar um pouco da sua trajetória e história. Fábio, obrigado primeiro por esse convite. Eu me sinto honrado em estar ladeado de tanta gente importante que já sentou aqui para conversar com você, para inspirar vidas. Empreender é resolver problemas. Isso Cristo fez e mostrou pra gente em 3 anos como é possível resolver problemas sem sujar o CPF, Verdade. sem pecar. Então eu acho que é isso que a gente vai conseguir conversar aqui hoje. Eu sou de uma família evangélica, estou servindo a Cristo hoje, trabalhando na Suderj, sendo fisioterapeuta, sendo professor, e eu me sinto aqui também hoje entregando para o reino, ao seu lado, conversando com o seu público. Maravilha. Obrigado pelo convite. Maravilha, maravilha. Outra coisa, o doutor Renato de Paula é muito conhecido, porém também existem pessoas que não sabem, né, a fundo da sua trajetória ou vida. E eu vou fazer uma pergunta que é mais do mesmo, né? Vamos começar pelo começo, vamos dizer, vamos ser redundantes com relação a isso. E a minha pergunta é: quem é Renato de Paula? Esse sobrenome, aquele honra muito. Qual é a origem do doutor Renato de Paula? Por favor, para quem quer conhecer a origem do nosso querido deputado, por favor, nosso querido doutor, por favor, pode nos abrilhantar com esse seu prelúdio. Receba a profecia, tá? Se for Amém. vontade de Deus, quem sabe um dia. Olha, a origem tem que voltar lá a Nova Iguaçu, na verdade a Santanésia, onde meu vozão Antônio de Paula nasceu, foi criado e com uma vida reta, muita dureza, mas firmeza de caráter, conseguiu criar 12 filhos. Dos filhos homens, quase todos, exceto um, não é um pastor evangélico hoje. Somos de uma família, basicamente, de servidores da palavra. Vovô não era crente. Um dia aceitou Jesus na Igreja Batista. Eu tenho um carinho muito grande pela Igreja Batista. Hoje eu estou na CB Rio, a Igreja Batista aqui do Rio de Janeiro, com o pastor Pedrão. E venho de uma origem onde servir é o propósito. Vovô dizia: meu neto, quem não serve, não serve. Então a gente está servindo desde sempre. Meus tios, um se chama Oséias de Paula, que está cantando até hoje aí. Grande 76 anos, parece que tem 30. Viaja o Brasil inteiro. Quem não conhece 100 Ovelhas? Sim. O amor é tudo. A melhor coisa. Eita, Deus Pai. E Deus me tira o dom do cantar, porque eu ia ficar vaidoso demais, né? Preto, bonito e cantando. Aí ele falou: não, eu vou cortar essa parte, então eu não canto nada, mas meu tio canta muito. E cantava muito o meu tio Otoniel e Osiel. Uma dupla, a primeira grande dupla evangélica, faleceram servindo na estrada há muitos anos atrás. Minha tia Otília também louvava, minha tia Odília de Paula, já falecida. Então a gente vem de uma família de servos de Cristo. Maravilha. E o Renato tem um irmão, né, filho da Fátima de Paula, meu vozão da família Fernandes, Renato Fernandes de Paula, um diácono da Casa do Senhor, foi um empresário da área da construção civil, muito bem sucedido em Niterói. Minha mãe, ela dizia que ela era rica e não sabia, né? Só depois ela foi perceber que ter carro zero e motorista era algo de rico. Então ela era uma das poucas mulheres bem-sucedida ali no bairro de São Gonçalo, onde meu avô
fez a sua vida. E vovô era um ofertante na casa de Deus. Até hoje, onde eu vou, as pessoas me lembram dos meus 2 avós, um apóstolo abrindo igreja e outro um ofertante, ajudando com recursos a abrir a igreja, também no seu princípio de apostolado. E nessa base familiar, eu cresço com meu irmão Ottoni de Paula, hoje é um deputado federal, pregando em casa, usando a minha prima Paloma, minha prima Joyce como membro, e eu era sempre desviado. Então, meu irmão pregava, eu saía do culto, porque eu estava falando muito tempo, ele lá brincando de pregar, ele falava, meu Deus, Renato se desviou de novo, vamos orar por ele. Essa era a brincadeira de criança, era a brincadeira de fazer culto, de estar na igreja. Por isso que hoje eu amo tanto estar na casa do Senhor, né? Então, meu irmão segue a vida ministerial do papai também é um pastor, hoje deputado estadual Ottoni de Paula. Ottoni de Paula pai, porque o mano ficou em algum momento na política até mais conhecido que o pai, apesar do pai ter sido vereador em Nova Iguaçu, lá na década de 80, entre 80 e 90. Então essa veia política está na família. E como a gente, na infância, acha que vai ser diferente do pai, lê do engano. A influência paterna numa família é muito forte. E graças a Deus. A ausência de pai homem, a figura masculina numa casa, ela é crucial para a formação do caráter do homem e da mulher. Sim. Do pertencimento. Quando o menino deixa de fazer escolhas, ou a menina que iriam levar o descaminho, ela lembra, não, papai não gostaria. E hoje, infelizmente, pastor Fábio, a figura paterna, por erros nossos, né? Sim, sim. Por limitações humanas nossas, às vezes é a única referência masculina e de Deus que uma família pode ter. E às vezes meu pai não foi um bom pai, como meu pai celestial pode ser um bom pai também, né? Mas eu quero já profetizar na sua vida, apesar do pai que você teve não ter sido o melhor pai do mundo, mas ele foi o que ele pode ser. Honre seu pai e sua mãe, porque você é inteligente e obedece às escrituras. E o Deus Todo-Poderoso, ele há de te consolar e trazer esse pertencimento que talvez falte a alguém. Graças a Deus não me faltou. Amém. Tive um pai muito presente, até hoje, muito presente na minha família. E tentando não ser parecido com ele, hoje eu sou a cópia, faço até as mesmas brincadeiras, eu vou para a área da ciência, né? Uma criança muito curiosa, como toda criança. Quando eu volto de uma feira científica, eu chego para minha mãe e falo, mãe, Fátima, preta linda, eu quero ser um astronauta, que eu vi o céu, né? Aquela coisa do universo, das galáxias, meu Deus, estrelas, ser humano, toda aquela roupa, né? Que hoje eu sei que é ergonomia, né? Um conforto junto com a eficácia para melhorar o trabalho. Tudo aquilo eu me encantei em Nova Iguaçu, bairro Botafogo, bairro muito pobre, na frente do Valão. E eu chego em casa querendo ser astronauta, minha mãe olha para o meu pai. Quando minha mãe não tem uma resposta, ele chamava meu pai, né? Quando meu pai não tem resposta, chamava minha mãe. Era uma dupla. E meu pai chega, minha mãe conta para ele, ele olha para o lado, fica pensando se há algum vizinho astronauta. Tenta me dissuadir, eu não virei astronauta. Mais para frente, em outra feira de ciência, eu olho o fundo do mar. E eu voltei para casa querendo ser oceanógrafo. Descobri o fundo do mar, as vidas marinhas, que são milhares, né? As espécies, tudo que Deus fez. Voltei encantado, falei, é isso que eu vou viver. Já sabia que precisavam de oceanógrafo para Petrobras, para entender como funciona também a economia do petróleo. Cheguei com esse discurso pronto lá pelos 14, 15 anos, já chegando perto do vestibular. Agora foi meu pai que chamou minha mãe, Fátima, olha o que esse menino quer. Minha mãe, assustada, procurou também se existia algum oceanógrafo
na redondeza e me tirou dessa vida. Por acaso, um amigo meu, hoje muito famoso, Bruno Maziotti, sobrinho do garotinho Zé Carlos Araújo, beijo Zé Carlos, beijo Bruno, me diz que estava fazendo fisioterapia, não tinha nem ideia do que era, não podia ser astronauta, não podia ser oceanógrafo, falei, então vou fazer esse vestibular também. Aos 17 anos você sabe muito pouco do que é da vida, né? Verdade. Mas eu sabia que não queria ser pastor nem político. E fui ser fisioterapeuta, me apaixonei pelaquela primeira semana, cheio de cadáver aberto, cheio de músculo para dissecar, crânio para entender os forames, os detalhes. Lembro que eu gostei tanto que eu virei monitor de anatomia, muito no início, para ensinar o que eu tinha dificuldade de aprender, porque era muita coisa. Aqui já vai uma dica de empreendedorismo. Ensina o que você quer aprender. Bendito, massifica em você. Ah, mas eu não sei muito pregar a palavra. Começa a pregar. Ah, mas eu não sei muito falar em público. Começa a falar. Ah, mas esse tema é difícil, é outra língua. Começa a praticar. Pratique o que você aprendeu, ainda ensina. Aquele pouquinho para quem sabe menos. É a forma do teu cérebro armazenar. Como neurocientista, hoje eu sei que nós temos uma máquina, pastor Fábio, de esquecer. Não uma máquina de guardar. A gente tem que esquecer muita coisa porque é muita vivência. Mas se nós, daqui a 5 anos, nos olharmos na rua e o sorriso brotar, a gente vai lembrar de uma emoção de hoje. Sim. Porque a gente só se lembra do que se emociona. Então, nessa vontade ali de aprender, eu me emocionava ensinando e cada vez mais aprendi anatomia. Era fascinado pelos meus professores. Outra dica, seja bem discipulado. Se permita aprender, ainda que você seja um master no que você faz. Seja ensinável, né? Flexível. É o cérebro flexível que é capaz de chegar longe. Eu tenho muita dificuldade de ver pessoas que deveriam estar já no patamar de colheita, ainda plantando e reclamando que a vida não foi boa com ele ou com ela. Geralmente, quando eu pergunto, foram pessoas que no caminho não conseguiram ser flexíveis com as dificuldades que aparecem. Às vezes a gente faz um plano, né? Olha, eu vou andar aqui nessa velocidade, vou por esse caminho, a vida fala, não, a velocidade vai ser o dobro, para cima ou para baixo, e os caminhos não serão mais esses. Aí a pessoa para. Se não for desse jeito, eu não vou. Eu desisto. A vida não é bem assim. A vida é do cérebro plástico, do cérebro que consegue se moldar, desde que não molde o seu caráter. Sim. Desde que não molde o que é pilar para você, a sua coluna moral. Mas as formas de se viver são múltiplas. Então, tem a ver também com aquele versículo que diz transformáveis pela renovação do vosso entendimento? A Bíblia ela é perfeita, pastor Fábio. E hoje eu vejo os coaches, né? Pedro deve ter sido um coach em tanto, né? Paulo deve ter sido um coach em tanto, porque é só ler o que Cristo pregou, né? Quem conhece o Evangelho, quem conhece as boas novas, quem pratica, ensina. Nada contra os coaches. Eu acho que ser ensinado, coach quer dizer treinador, ter um técnico é crucial. Sim. É um atalho para a vida. Eu tenho meus técnicos, né? Sim. Eu tenho... Aqui no estúdio eu tô com a Fabi, que sabe muito de cultura, minha técnica. Eu tô com o Maurício e com a Evelyn, que sabem tudo de mídia, são meus técnicos. Eu tenho meus técnicos lá na Suderge, que sabem de contrato, que sabem de processos jurídicos, são meus técnicos. Eu não sou obrigado a saber de tudo. Sou ensinável nessas áreas. Então, esse Renato universitário se apaixona tanto, gosta tanto dos seus professores, que seus professores percebem isso e o convidam para fazer o que a gente chama de iniciação científica, que é um
uma atividade que tem nas universidades que fazem pós-graduação, que a gente chama de estrito senso, a Sim. pós-graduação de mestrado, doutorado, e um professor fala assim, Renato, você já gosta de ler artigo em inglês? Não gostava, não. Mas eu sabia que ele gostava que eu gostasse. Então eu me forcei a ler para mostrar para ele que eu estava lendo um artigo em inglês. Uma dificuldade enorme. Eu chegava para o meu amigo Alexandre, tenho que agradecer o Alexandre, já o agradeci pessoalmente, que sabia mais inglês em sala. Me ajuda aqui, Alexandre, porque daqui a pouco eu vou ter aula de bioquímica com outro Alexandre, que é professor, pelo menos o parágrafo, o abstract aqui. O que está dizendo? Ele me dizia, eu ia chegar. Professor, então você não acha que esse experimento poderia... Ele ficava encantado. Eu, no segundo período, falou, acho que você pode fazer iniciação científica na UFRJ, onde eu fiz meu doutorado. Vou te apresentar as pessoas. E assim fez. Tudo de bom e tudo de ruim na vida virá de pessoas. Então, se acostume a viver com gente. Sim, sim. Não tem outra. Não tem outra. Eu amo Sim. minha cachorrinha. Só vem coisa boa. Até vem coisa ruim também dela, mas não é ela que vai me levar para um próximo passo, né? Para um próximo nível. Então, é gente. Então, esse Alexandre, um abraço, professor Alexandre Herculano, me apresenta a Martha Sorenson na UFRJ, uma americana, bem americana, no jeito protocolar de ser, muito fria, com as suas normas e regras, teses. Eu lá novinho, 18 anos, encantado, cheio de ideias. Ela foi me poldando, né? Como o poldo de uma árvore que cresce sem direção. O crescimento era grande, mas tem que ter direção, né? A gente que faz muita coisa, né? Mas sem direção. Então, mais uma vez, eu sou apresentado a um coach, a um treinador, que é a Martha Sorenson e a Verônica, que era uma doutoranda da época. Fazendo uma longa história, uma curta história, eu faço um mestrado em bioquímica médica da contração muscular. Amo esse tema, mas como todo mestrado, saio traumatizado pós-defesa, pós-apresentação da dissertação, e quero mudar de área. Aí eu converso com a minha treinadora da época e aprendo mais uma dica de empreendedorismo. Nem sempre o seu sonho vai ser o sonho de alguém. Muito forte. Eu estava cheio de sonho. Eu falei, olha, fui para o Uruguai nessa época, fui selecionado pela Unesco para fazer um curso de capacitação de outros estudantes de mestrado ou iniciação científica da América Latina. O Brasil é a referência. Fomos para o Uruguai, e no Uruguai eu encontro um professor chamado Alistair Hume, que não era o professor que viria, todo mundo esperava um outro professor, Miguel Seabra. Sabe como aquele palestrante da igreja virá, ele não Sim. pode, perde o avião e manda o 02? Aí a igreja fica, poxa... Meio murcha. Eu nada, eu não estava nem aí se não veio 01, 02, eu queria servir. E esse 02, que era um pós-doutorando do principal, se encantou pela minha forma de servir, né? O quanto eu mais servia, mais eu ganhava espaço no coração dele, na mente dele. Ele me chama para fazer doutorado com ele em neurociência. Cara. E eu tinha que chegar para o Brasil e contar essa história para minha chefe. Trabalhava com músculo. Na ciência tudo é muito nichado, né? Sim, sim. Ela, Reynaro, eu estou muito velha para aprender algo novo. Ai, meu Deus. Eu falei, não, Marta, mas vai ser algo tão encantador. Eu vou me esforçar tanto que a senhora vai precisar só acreditar em mim. Ela acreditou. Fiz todo o processo para ganhar uma bolsa no exterior, na UFRJ. Ninguém tinha ido ainda para aquele local. E foi o primeiro ano de uma bolsa chamada Sanduíche, que é metade do doutorado no Brasil, metade lá fora. E para isso eu tenho que provar aos meus professores que eu posso ir lá fora, que eu não vou quebrar a universidade, que eu não vou deixar de defender o doutorado. Assim foi feito. Tive que passar no teste de inglês, reprovei no primeiro, né? Porque uma coisa é você saber algo, outra coisa é saber o que querem que você saiba. De novo, uma coisa é saber algo, outra coisa é saber o que querem Que você que saiba. você saiba. Muita gente chega numa entrevista de emprego
ótimo, com uma vida curricular maravilhosa, mas não diz nada do que o empregador quer ouvir. Talvez não queira ouvir da sua vida maravilhosa, mas talvez 2, 3 pontos, se você estudasse um pouco antes quem vai falar com você, você entregaria e estaria empregado. Sim. A grande dificuldade hoje é você conseguir se moldar à expectativa de quem vai te colocar no novo nível. Então eu sabia inglês, mas eu não sabia o inglês que ia me levar para a Inglaterra, que era um teste chamado IELTS. Estudei para o IELTS, aí eu passei. Então não bastava aquele inglês convencional. Tinha uma direção, tinha uma fórmula. Isso aí. E aprenda a fórmula. Só vai conseguir cortar caminho quem sabe o caminho. Não dá para cortar caminho sem saber o caminho. Saiba o caminho, anda muito pelo caminho. Depois de você já ser muito bom no caminho, você fala assim, ué, mas se eu testar por aqui, eu já sei onde eu vou chegar. Será que dá? Às vezes não vai dar, você volta para o caminho. O que as pessoas querem hoje é cortar caminho sem nunca ter caminhado. Quer ser pastor sem ser diácono na igreja que tem essa hierarquia. Quer ser servido sem servir. Já quer chegar no potinho de ouro sem ter passado pelo barro. Tem uma estrada, né? Então essa foi a estrada até chegar na Inglaterra. Eu fiz meu doutorado num local chamado Imperial College. Hoje é a 2ª melhor universidade da Inglaterra, a 4ª melhor do mundo. Então foi uma experiência humana maravilhosa. Lá eu fiz a neurociência básica, né, estudando bioquímica médica na neurociência do cérebro. E volto para o Brasil, volto para ser professor e fazer o pós-doutorado na UFRJ, depois de ter defendido a tese, depois de ter conhecido 18 países durante o doutoramento, que na Inglaterra, com 50 pounds, libras, você compra um vinho, um jantar ou vai para um país, né? O voo não é tão caro como é aqui. Então eu tive essa oportunidade, a cultura sempre me encantou. Aquele menino Renato lá, astronauta e mergulhador, ainda existe. Maravilha. Ainda quero muito conhecer sua família, conhecer do Fábio. Amém. Saber o que o Fábio ama. Amém. Isso vai me trazer coisas novas. Então é esse encantamento que a ciência me dá, eu tento trazer hoje pro meu dia a dia. Dia a dia, que no caso são descobertas. O que eu achei muito interessante, desde o decorrer do início dessa nossa conversa, a base familiar. A família de Paula é indiscutível uma família de valores, princípios, né? Muitas lutas. Porém, você vê os filhos encaminhados, você vê que existe uma herança de Deus com relação a isso, e você vê também um legado, né, que é passado de geração em geração, onde você vê que Deus, ele, por uma questão, vamos dizer assim, de palavra e promessa, Amém. Faz com que os filhos, né, dos seus filhos, né, venham ocupar lugares de destaque na sociedade para poder florescer. Isso chama-se semente, né, que foram lançadas lá atrás. E hoje, vivendo a trajetória, né, dos seus irmãos, dos seus tios, a trajetória familiar, é importante ver isso, né, o legado deixado, quantas vidas vocês abençoam por onde vocês passam também, né, através do seu tio, né, os louvores, né, eu era garoto, né, garotote, papai também, né, pastor e tal, a gente ouvia, eu cansei de ouvir as canções do seu tio, né, enfim, então é uma família de muitas referências. E tendo a oportunidade de tê-lo aqui, você também lançou alguns códigos importantes. E uma das coisas que eu reparei foi com relação a sempre se colocar à disposição e mostrar para a pessoa que, às vezes, para os seus liderados, para os seus líderes, o seguinte: confia em mim, eu quero,
eu posso. A gente chama isso de não se acovardar, né? De sair da zona de conforto. Né? Então, em alguns momentos, você precisou sair da zona de conforto. Você pegou um amigo, poxa, ó, o professor ele gostaria que eu soubesse isso. E o mestre gosta, né, de saber se o seu pupilo está interessado. Qual o mestre que... Você é um mestre, você é um professor que não se encanta por um aluno em destaque. Não é verdade? Que está seguindo os seus passos. Então ali você pega um amigo, você tem uma expertise de chamar um amigo, sair da zona de conforto, você não viu empecilhos. Poxa, eu não sei falar inglês, porém eu tenho um amigo que pode me ajudar a parafrasear aqui alguma palavra. E então, doutor, isso é muito importante, né? A gente se colocar à frente das nossas limitações para que consigamos alcançar objetivos, né, outrora não explorados. Isso seria realmente uma grande âncora, uma grande virada de chave na vida daqueles que querem realmente passar para um próximo nível, né? Josué 1:9, né? Não te disse eu? Esforça-te. Tem coragem. Vai. Faz força. Quando você vai na academia de manhã, você olha um peso e você talvez não saiba se aquele peso, se for a primeira vez que você vai pegar, se você vai conseguir fazer 10 repetições. Mas você tem coragem para testar. Hoje de manhã eu corri. Fiz 5 quilômetros. Mas eu já não faço uma corrida há muito tempo. Eu vim de uma lesão e eu tô sem coragem, Fábio. Há uns 40 dias para correr. Né? Fiz uma corrida que foi tão ruim. Eu e a minha cachorra me ganhou. Entendeu? Me arrastou pelo condomínio. Eu falei, meu Deus do céu. Só vou voltar, isso meu subconsciente dizendo, né? Eu vou me preparar mais para voltar e não passar essa vergonha, esse sacrifício. E hoje eu voltei. Passei a mesma vergonha. Ou seja, se eu tivesse lá atrás tido a coragem de me enfrentar na data de hoje, eu estaria muito melhor. Mas eu passei quase um mês sem a coragem de mostrar o quanto eu não estou bem fisicamente e não fiz nada além de me queixar. Coragem. O que a Bíblia quer é coragem. Outro versículo que meu pai ama. Tudo que lhe vier à mão, faça com o seu maior esforço. Porque na sepultura para onde vais, não há mais encantamento, não há mais trabalho, não há mais vaidade, não há mais o que ser feito. Faça. Eu acho que o plano ele é maravilhoso. Eu amo quem planeja. Que o plano vai te trazer menos erros e vai te fazer ter menos esforço. Logo, você vai ter sobra para fazer outras coisas. Eu fiz um esporte chamado triatlon. E toda vez que eu melhorei no esporte foi quando eu melhorei na técnica. Que meu técnico falava assim, quando não der mais na força, vai na técnica. Eu não entendia isso. Não é o contrário? Quando não der mais... Não. Quando não der mais na força, vai na técnica. Aí você sabe quem é bom. Porque o bom na minha equipe, eu tenho uma galera aqui que eu sei para quem eu demando. Quem eu não estou demandando, já é uma dica aqui para os meus funcionários, tá? É porque eu não estou confiando tanto. Se eu te peço muito, fique feliz, que eu confio que você vai entregar. Sim. Porque eu sei que você é capaz de entregar. Porque eu sei que você tem técnica. Você não é só uma pessoa esforçada. Você tem técnica. O jiu-jitsu que meu sobrinho faz, o Tony Neto, ele é uma arte onde você precisa, com o mínimo de força possível, fazer o seu oponente ser subjugado. Com o mínimo de esforço possível. É a arte suave. Tem técnica para tudo. É óbvio, eu amo a técnica, amo aprender a técnica, porque é ela que vai me sustentar. Mas é a coragem que me tira. Do lugar, da zona de conforto. E é ela que está faltando hoje para muita gente que lamenta que não fala inglês. Ah, se eu falasse inglês. Ah, eu não faço regime. Ah, se eu tivesse um remédio. Ah, mas eu não consigo fazer uma viagem. Ah, se alguém me emprestasse um dinheiro. Então você está sempre não fazendo e se auto-justificando para não fazer, porque lhe falta coragem.
eu acho que coragem é realmente o que Deus quer É da gente. um dos grandes pilares. E vendo você falar isso, né? Porque todas as suas tomadas de decisões, elas foram por uma questão de ousadia e também por entender. Eu creio também que o homem, quando sabe qual é a sua identidade, quem ele é, eu acho também que isso também é muito importante. Hoje a gente vê muitas pessoas que ouvem muitas vozes. A internet hoje é um local que todo mundo é juiz de tudo. Muitas pessoas elas acabam pegando conselhos de muitos mestres, de falsos mestres, de pessoas que se dizem, né, saber alguma coisa. E as pessoas ficam às vezes um pouco, vamos dizer assim, confusas, né? Mas eu creio que essa identidade, ela cabe muito também da questão familiar e daquilo que você sabe de quem você é em Deus também, né? Então, eu vejo que as pessoas que querem, às vezes, empreender ou tomar uma decisão, uma atitude de coragem, elas faltam, às vezes, coisas que nós já sabemos que são simples, que são alguns gatilhos, são algumas crenças limitantes que fazem com que essas pessoas ficam paradas, ficam na inércia. E o senhor, como um grande neurocientista, né, o livro de Provérbios já vem dizendo, né, somos aquilo que pensamos, né? A pessoa, às vezes, ela declara com a boca a própria derrota, ela declara com a boca aquilo que o poder da declaração, né? Eu creio que o senhor, sendo mestre na neurociência, e eu fico imaginando quando você estava na sala de aula, tipo assim, rapaz, eu já sabia disso tudo? Rapaz, não é que Salomão já falava disso? Não é que isso já. E isso, para quem tem um conhecimento da Sacrossanta Escritura, né, do livro da sabedoria, quando entra numa sala de aula com o entendimento de que nós temos da palavra de Deus, quando chega diante da ciência, fica realmente encantado daquilo que o Senhor tem feito, né? E qual seria a mensagem hoje para as pessoas que pensam na mente e se acham derrotadas, já ao acordar já se acham derrotadas, e a gente vê que a doença do século hoje é a questão da mente. E o que o senhor tem visto com relação a isso dentro da sua área também, e que mensagem passar para essas pessoas que estão aí passando por esse desabor? Então, a gente está no mês propício para isso, né? Setembro amarelo. Eu costumo dizer que esse setembro é verde, amarelo e azul, porque são 3 causas que eu milito. Verde, porque é o mês, a gente vai falar um pouco disso mais para frente, da inclusão. É o mês dos direitos das pessoas com deficiência. A cor é verde. Amarelo, porque é um mês de prevenção a esse tema que poucos nós falamos, do ponto final que alguém dá na vida. Aí não é coragem, não. Aí é falta de coragem para viver, que é o suicídio. Setembro amarelo. E azul, porque é o mês do intérprete de Libras, também ligado à inclusão. Tanta gente poderia ter acesso a mais informação se a gente pensasse que a informação é para todo mundo, inclusive para as pessoas surdas. Então, é um mês que essas 3 cores estão me norteando. São 3 cores lindas, né? Sim, Eu acho azul com amarelo lindo. 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 Sempre que eu posso, tem uma coisa azul e amarela na minha vida. E o verde, né? Tô com a cor verde hoje. Então, quanto a saber quem é e a dificuldade de encontrar o caminho, eu acho que é natural do cérebro humano. Essa autodefesa, né? Essa autodefesa e esse autodesconhecimento. O pastor Fábio e o neurocientista Renato também vão acordar sem saber quem é em algum momento. Eu acho importante a gente dizer isso, pastor, porque se a gente fica no pilar, eu do PhD, 3 pós-docs, presidente da Suderj, alguém me ouvindo fala assim, esse cara é imbatível. Não, eu também acordo sem saber quem sou, eu também choro no banheiro, eu também tenho meus dias de tristezas, às vezes me bate a síndrome do impostor, dizendo que eu não sou capaz de ser isso tudo que as pessoas dizem. É normal essa dúvida e essa mente inquieta tentar te sabotar. O que você tem que saber é que isso é uma tentativa da mente inquieta em te sabotar. Não é você. O que eu quero te dizer é você não é o que você pensa, porque o que você pensa pode variar como nuvens. Você é o que está acima da nuvem que o Criador te fez. Muito forte. Perfeição, imagem e semelhança, justificado, salvo,
poderoso. A nuvem não, a nuvem talvez seja uma influência, a nuvem às vezes passa, a nuvem às vezes está escura e densa, como uma tempestade. Sexta-feira eu fui numa formatura, aí pediram para uma senhorinha orar, ela veio ela de braço quebrado, uma senhorinha de azul, bonita, mas bem velhinha. Eu gosto de fazer essa descrição, vou aproveitar e fazer a minha, né? Eu sou um homem preto, de óculos, estou com fone de ouvido, camisa polo verde, sentado numa cadeira de frente para outro homem negro lindo, de azul e preto, porque pode ter uma pessoa cega nos vendo, né? Sim, sim. E nos vendo porque eu me descrevi. Aí ele pode ver sem os olhos. Então essa mulher, quando fez a oração, ela falou, obrigado por esse céu brilhante. Eu achei aquilo tão profundo, né? A gratidão dela, porque ela estava só tendo um céu brilhante. Então, mas há dias que você não acorda vendo o céu brilhante. Mas saiba que aquilo não é o céu, é um momento da sua vida. Então, esse momento vai passar. Só em te dar essa esperança, talvez você entenda, passa por isso. Não vou falar para você sair da cama, vambora, seja forte, porque isso é uma motivação. Essa motivação amanhã você não tem. Mas se você tem um entendimento, ele perpetua. Então, alguém aqui deve ter se matriculado numa academia. Até pagou o ano ou o mês. E não foi. Porque a motivação de quando você foi pagar a academia era uma. Aí no dia seguinte, a motivação para ir malhar já não é a mesma de ir. Motivação passa. Mas se o entendimento que aquele esforço vai poupar sua vida, vai fazer você curtir seus filhos, ver seu neto com saúde, aí você vai. Então, eu acho que você tem que entender o seu propósito. Tem gente com 40 anos que não entende o seu propósito. Tem gente com 60 anos que não entende o seu propósito. E com 60 anos cria a Rede Globo. Eu não sabia o propósito ainda, Roberto Marinho. Estava perdido. É muito forte. Então, nunca tem tempo para você encontrar o seu propósito. Continua. Continua cuidando de alguns pilares importantes, que é a qualidade do seu sono, que é a qualidade da sua família, que é conversar com quem você ama, que é comer bem, que é cuidar do templo do Espírito. Pastor Fábio, tem uns templos do Espírito aí que, meu irmão, Deus vai morar e fala, meu Deus! Eu não escova nem o dente para eu morar nessa boca. Tá faltando espaço aqui dentro, de tanta gordura acumulada. Tá faltando mobilidade nesse templo. Vamos andar mais um pouco. É uma brincadeira, mas é uma verdade, porque para nós que somos crentes em Jesus, cuidar do corpo faz parte do que Paulo pediu aos Colossenses. Até que Cristo venha, mantém sua mente saudável, mantém seu espírito reto e o seu corpo vivificado. Até que Cristo venha. Tem gente cuidando do espírito. Tá ótimo espiritual, tá lindo, e morre aos 50, de infarto. Salvou várias vidas e a dele ele perdeu. Pode ser o plano de Deus? Pode. Mas pode também ter sido o seu livre-arbítrio, as mais escolhas. Sua negligência. A negligência. Então, se não encontrou o propósito ainda, calma, respira. Cristo vai, através da sua oração e da sua capacidade de resiliência, de não desistir, descansa, mas não desiste. Mas também não descansa tanto quanto você acha que pode. E continua. Eu acho que se há algum sucesso a ser celebrado na minha vida, foi a de não desistir. Muito bom. Essa mensagem foi muito forte, porque eu gostei quando você se colocou na posição de eu também acordo às vezes sem motivação, porque realmente o que é vendido aí fora pelas redes sociais de que é um empreendedorismo de glamouroso, né, que parece que só há vitórias, só há conquistas, né, só há bandeiras, né, acesas ao céu, mas não é sempre assim, né? Nós somos seres humanos, nós somos carne e osso. Hoje a gente vê que o doutor está como presidente da SUDERJ, né,
uma excelente casa. Eu queria que, né, o senhor falasse um pouco do que tem sido essa grande oportunidade de gerir esta casa, né? Quais são os planos para o futuro, né? O que o senhor tem a dizer para todos nós que lhe admira e lhe assiste. Bom, Fábio, permite te chamar assim? Sim, Não sim, por me chame favor, de Fábio. doutor também, Renato. Hoje eu estou aonde eu não planejei. São os caminhos de Deus, né? Sim, sim. Então, eu imaginava que estaria numa sala de aula. Eu amo a sala de aula. Não deixei de ser nem fisioterapeuta, nem professor. Toda semana eu ainda atendo e praticamente toda semana eu dou aula para alguma pós-graduação no Brasil. Sim. Então, eu não deixei de ser quem é o meu DNA, professor e fisioterapeuta. Cuido de gente, ensino gente, aprendendo com eles. Mas estou na Suderge, né? Estou na política, onde eu disse que eu não seria. E nunca falei tanto de Jesus como agora, porque eu acho que lá também é uma oportunidade de enaltecer o reino. Sim. Nada por mim, nada é mérito meu. É uma oportunidade que Cristo me dá e eu venho me capacitando para entregar o melhor. O governador Cláudio Castro, sabendo da minha história no lado da pessoa com deficiência, na militância, me resolveu presentear com uma vice-presidência chamada de Esporte e Saúde para as Pessoas com Deficiência, na Secretaria de Esporte, dentro da Suderge. Ficamos lá 4 meses, com muito trabalho e poucas condições. Muito trabalho e poucas condições. Lá vai outra chave. Não espere as condições ideais para começar a trabalhar. Ah, por que você não corre? Porque eu não tenho um tênis New Balance Extra Foam, então eu não vou correr. Ah, eu não vou correr porque eu não consigo me matricular numa academia. Eu não vou correr porque ninguém corre na minha família. Eu não vou fazer dieta porque eu não sei cozinhar. Então, você está cheio de desculpas para não começar. Então, eu poderia ter negado porque a estrutura não era a ideal naquele momento, mas a causa não me fez perder o foco. A causa ilumina o caminho. Então, se você não tem uma causa, dificilmente você terá um porquê. Acha a causa e o porquê virá. Então, a causa era a inclusão, era o que eu fazia há anos na minha vida. Então, eu sou um dos responsáveis, um dos malucos responsáveis por trazer o Praia para Todos para o Rio de Janeiro e mantê-lo, que é um evento que acontece capitaneado pelo Instituto Novo Ser, no Rio de Janeiro, que nós vamos levar agora para toda a região dos lagos, onde a praia não é mais só de alguns, ela é de todos. Maravilha. Porque a gente coloca uma rampa e a pessoa com deficiência consegue, com uma cadeira de roda e com a ajuda de voluntários que não enaltecem a deficiência. Pelo contrário, mostra que com um pouco de ajuda a função ocorre, que é dar um mergulho. Né? Pessoas de 40 anos chorando que nunca mergulharam, porque são cadeirantes, por exemplo. Mesmo morando na Zona Sul, não estou falando de gente da Baixada, não. Caramba. Gente da Zona Sul que não mergulhou. E a gente teve esses relatos. E como fisioterapeuta, às vezes, Fábio, um dia de mergulho é melhor do que 40 dias de fisioterapia. Porque a mente vai abrir ali, o prazer de estar sentindo a água, de dar um mergulho, de estar com outras pessoas. Então, esse é um dos projetos, né, que a gente tem apoiado. Fiquei 4 meses na vice-presidência e, em algum momento, eu recebo uma família querendo levar os filhos para o Maracanã em abril, que era o grande sonho. Meu grande sonho é levar meu filho no jogo do Flamengo, mas ele é autista, ninguém tem deixado. E eu percebo que esse era o sonho de muitos pais. Eu recebo apoio de várias instituições e nós criamos o Abril Azul Inclusivo no Maracanã. Nós conseguimos colocar na final do Fla-Flu, além de uma faixa enorme do Abril Azul. Pela primeira vez, 2 torcidas, vermelha e preta e tricolor, seguraram uma única cor, que foi o azul. E eu lembro o pessoal da
CBF e das entidades do futebol falando, olha, vocês até entram, mas balão azul ninguém vai segurar. É o Fla-Flu. Eles não estão nem aí para balão azul, eles querem as cores dele. Pelo contrário. Quando eles entenderam o porquê da causa, o Maracanã ficou inclusivo, ficou azul, todo mundo encheu o seu balão, foi lindo. As crianças, eu não chamo mais de crianças, eu chamo agora de torcedores autistas, entraram, porque eles curtem muito, no Maracanã. Alguns com protetores auriculares, de ouvido, outros não. Foi lindo. Além de outras iniciativas, como o projeto que levou a trilha, andar no mato, para todos. Existe uma cadeira chamada Juliette, que é uma cadeira com uma roda única, onde 2 pessoas na frente podem ajudar, 2 atrás, e a pessoa com deficiência troca aquela cadeira e anda na mata, anda vê cobra passando, vê passarinho, abraça a árvore. Pessoas cegas, junto com o Instituto Benjamin Constant, puderam, quando chegava numa árvore, ao invés de ser folha no chão, a gente botou umas britas e ali estava em braille que árvore era aquela, para ela entender sozinha onde estava. Ela se guiava por uma corda que os parques estão, alguns pilotos, como o da Floresta da Tijuca, mas a gente pretende espalhar isso por todos os grandes parques do estado do Rio de Janeiro. Então foram causas que nos levaram ao holofote, sem patrocínio, sem assessoria de imprensa, mas simplesmente porque Deus viu graça. E isso fez com que o governador achasse que a gente pudesse assumir a SUDERJ. E assumimos tem 2 meses agora. Que bacana. E continuamos com a causa da inclusão no esporte, fazendo o que eu chamo de inclusão reversa. Eu cuido de esporte, acabou. O esporte é uma ferramenta para salvar o mundo. Ou seja, no momento do esporte, você vê isso numa Olimpíada, países distintos se falam. Sim. O que é um refeitório de uma Paralimpíada, de uma Olimpíada? É grego falando com persa, com russo, com chinês com japonês, brasileiro. As rivalidades cessam ali. Cessam. Ou, no mínimo, encontram um ambiente de comunhão. Há sempre algo em comum. Eu tenho vários opositores na vida, alguns que eu nem sei que me odeiam. Simplesmente existe. E quando eu encontro eles e percebo eles, eu sempre tento achar um caminho de comunhão. E há. Às vezes é uma criança, né? Alguém que é progressista, eu sou conservador, a gente iria entrar numa rivalidade por causa disso, eu vejo a criança no colo dele, eu amo criança, faço carinho, pergunto o nome, a rivalidade começa a cessar, não me vê mais como monstro, e a gente, no comum, fala até sobre os pontos de vista políticos, e eu posso realmente concordar com algo que ele pensa, e eu consigo me expressar, pelo menos, para ele tentar concordar ou não com o que eu penso. Há sempre algo em comum para se falar com o seu oponente, sempre. Porque somos humanos. E, falando em humanos, eu tenho uma pergunta aqui interessante que eu quero depois pedir para você responder aí, entendeu? E eu sei que vai... Para acessar, né? Para, tipo assim, para o entendimento, para o claro entendimento. Claro entendimento, eu tô em casa, tá? É em casa. O que você me perguntar, eu respondo. Então, o humanos, né? Talvez seja essa a... Isso. Na realidade, carinhosamente, você vê que o Renato de Paula, assim, né? Permitido chamar, o Renato de Paula, ele a família de Paula, né? São praticamente bons oradores, são pessoas que têm uma oratória maravilhosa, tratam as pessoas de forma carinhosa, de forma amistosa. E Obrigado, tem uma querido. palavra, tem um jargão gostoso, eu falo gostoso, maravilhoso, né? Que o Dr. Renato de Paula usa, e ele fala humanos. Por que humanos? É algo excelente de responder, Fábio. Essa semana me perguntaram a mesma dúvida, né? Por que humanos? Porque humanos, ele nos iguala. Muito bom. O pastor, o pai de santo, a pessoa com deficiência, a dita normal,
o homem, a mulher, o ateu e o cristão, temos uma característica em comum: somos humanos. A vaidade de alguns talvez levem a não gostar de ser chamado de humanos, mas eu só reforço: você é humano. Com tudo isso na conta, com tantos títulos, com tanto poder, você é humano. E tem toda a sua virtude e todo o desprezo que é ser humano. Então, quando eu chamo alguém de humano, nunca é um demérito, é apenas uma constatação, é só um fato. Quando eu começo o dia humanos, é porque eu celebro a criação do Pai. Muito bom. Então, é um carinho. Se alguém não entende como carinho, eu estou tentando explicar que é carinhoso. Vou continuar chamando de humanos. Eu acho que esses dias eu falei para Glia Mielina, que é a minha cachorra. Glia Mielina é o nome de uma célula do cérebro. Falei: Glia, apesar de você se achar, eu tenho que te dar uma notícia triste. Você não é humana. Você é uma cachorra. Ela ficou com aquela cara triste dela. Ser humano é um privilégio meu. Sim. E nós vamos ainda para o céu. Sim, sim. Então, eu acho que é uma forma de nivelar e de nos trazer a realidade quando você está muito triste ou muito feliz. Continuamos humanos. Engraçado que nós que cremos, né, no livro da sabedoria, o livro de Gênesis vai falar que Deus, quando faz a criação, né, no caso, a terra produza, né, os seus frutos, a água produza os seres que habitam na água, e quando ele se retrata, quando o Senhor fala para si, né, e para o Espírito Santo, para Jesus, ele fala o seguinte: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, somos privilegiados de sermos humanos. E eu corroboro e eu #humanos. Humanos! Que maravilha, que delícia. Reverendo, temos chegado aqui ao final do nosso papo. Eu creio que esse foi o início, sabe, de uma grande conversação. Sei também da sua agenda. Queremos agradecer por você ter aberto mão de outros compromissos para estar aqui conosco, né? Pessoas que assistem o programa Tudo Pode Mudar, que amam esse programa. É um programa que realmente, eu costumo dizer que são histórias que a gente fala aqui, né? De transformação do fel em mel, da maldição em bênção, né? Do quadro revirado para melhor. Então, a intenção do programa é edificar vidas. E a sua palavra, o seu conteúdo, que é vasto, né? Eu creio que terão aqui muitos cortes. Alô, produção! Excepcionais cortes aqui, Que bom, né? obrigado. Para que nós possamos aí multiplicar essa mensagem de amor, né? De compromisso com o cidadão, de compromisso com o ser humano, tá? Que a família de Paula tem, que o doutor Renato de Paula tem, e o legado que os seus pais, os seus avós deixaram para vocês. E eu queria, a gente sempre faz nessa etapa final assim do nosso programa, e não vamos deixar, né, de que o nosso querido doutor Renato de Paula possa falar algo ao final, deixar uma mensagem, aquilo que vier ao seu coração, para os nossos queridos ouvintes, queridos telespectadores que nos assistem neste momento. Fábio, primeiro falar que Cristo é bom demais. Sim. Estar no caminho dele é algo que vai te trazer boas surpresas. E te encontrar hoje é uma certeza que eu estou no caminho do Pai. Amém. Eu não esperava uma manhã tão boa, uma conversa tão alto astral, um brilho no olhar tão real como a gente está trocando aqui. Amém. Então isso é o Espírito Santo nos conectando. Amém. Então eu quero profetizar na sua vida o canhão que você é e continuará sendo. Amém. E será ainda maior, levando a palavra de Deus através do conhecimento prático para o povo de Deus. A gente que é um apaixonado pela Bíblia sabe que perecemos por falta de conhecimento. No mundo de tantas verdades e pós-verdades, o pastor Fábio está aqui cumprindo o seu ministério em levar a verdade baseada no ensinamento de Cristo para tanta gente. Então, a minha palavra final hoje é
escolha bem quem te ensina. Nós falamos hoje da vocação acadêmica do Dr. Renato. Tudo isso só foi possível porque tudo que eu sei e aprendi com quem pôde me dar o melhor. E esse melhor, geralmente, foram em momentos que essa pessoa não esperava em me ensinar. Não foi numa aula formal, foi numa conversa pós-aula, não foi num curso que eu paguei, foi atendendo um paciente, onde ele no final falava, você não vai me perguntar sobre isso, que é tão importante para mim. Então, tudo que eu sei, eu aprendi com meus pacientes, aprendi com meus professores, aprendi com a palavra do Mestre dos Mestres, Jesus Cristo. Não se canse de aprender, não se canse de exercitar o aprendizado. Você tem podcast para ouvir, você tem livros para ouvir, porque tem gente que prefere ouvir do que ler. Todos os benefícios da leitura, você pode não ter sido criado sobre a influência de leitores, então você não sabe ler. Você nunca viu seu pai lendo, nunca viu sua mãe lendo, então o seu cérebro não espelhou aquilo. Nós temos neurônios que imitam. Só servem para isso, não servem para mais nada. Eles são neurônios espelhos, são imitadores. Se você nunca viu alguém andar de skate, dificilmente você andará. Uma vez eu surfei, fiz cursos de surf, já aos 30 anos, e não conseguia ficar em pé na prancha. Eu passei uma noite inteira vendo o YouTube de como fazer aquilo, sonhei com aquilo, no outro dia fiquei em pé, porque a minha mente viu o que eu iria fazer antes de fazer. Muito bom. Então, se nutra do que você quer ser. Eu não sei o que é, mas se nutra disso. Quer ser um empreendedor? Não para de ouvir. Vai lá atrás, no primeiro episódio do Tudo Pode Mudar e começa. Porque aqui você vai ter a semente que germinará o que você é. Se você não se vê ainda lá na frente, comece a perceber quem você admira. Eu admiro quem? Eu não sei o que eu quero ser, mas eu admiro quem? E modela quem você admira. Modela o jogador que você admira, modela o pai que você admira, modela o empresário, modela o político. Hoje eu estou na política, eu modelo políticos. Eu não quero ser qualquer político, eu vejo quem é um político que eu gostaria de ser e fico observando ele para tentar ser parecido. Então, que a graça de Deus coloque mais Fábios na minha vida. Obrigado por essa manhã, obrigado por essa noite, obrigado por esse dia que a gente está hoje conversando e eu espero mesmo que seja apenas o início da nossa amizade, Amém. das nossas vidas andando juntos. Amém. E quem quiser saber um pouco mais dessa vida desinteressante do Renato de Paula, é lá Renato de Paula RJ no Instagram, Renato de Paula RJ no Instagram, e institucionalmente estou na Suderj hoje, suderj.informa, @suderj.informa, você vai saber um pouquinho de onde estamos, do que estamos produzindo nessa vida que Cristo nos deu. Humanos! Um forte abraço, queridos amigos, em mais um programa Tudo Pode Mudar. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Um forte abraço.